Em nome de Jesus. Então, venha comigo. Tem muitas pessoas na igreja que gostam de Deus, mas não amam Deus. Lembra da palavra do Wilson? A diferença entre gostar e amar o Senhor. Apreciam o Senhor, mas não tem compromisso com Ele. Percebe a diferença? Desejam tê-lo por perto, mas não demonstram seu amor por Ele. Existe uma diferença entre gostar e amar o Senhor. Não o honram e nem experimentam a segurança dele. Dizem que o amam, mas, na verdade, se não demonstram esse amor, na verdade, não o amam, só gostam. E nós vamos saber a diferença. Para quem não esteve na pregação do Wilson, nós vamos relembrar esses pontos aí que ele abordou muito bem. Então, quando um homem gosta de uma mulher, ele não está preparado para casar com ela. Você concorda comigo nessa frase? Para casar é preciso amar. Não basta só gostar. É preciso amar. Porque gostar é superficial. Amar é profundo. Então, a diferença entre amar e gostar. Amar é um mandamento. O Wilson vai me ajudar nisso. Amar é um mandamento, é uma decisão incondicional. Então, não depende de que o outro faça alguma coisa para que eu o ame. Não, eu amo e ponto. Independente daquilo que ele faz ou deixa de fazer. É um mandamento. E isso a gente tem na Bíblia com um termo em grego que se chama ágape. Amor ágape. Fala comigo, ágape. Ágape é esse amor incondicional, esse amor baseado no sacrifício e que diz respeito ao próximo. Então, o amor é destinado ao próximo, não diz respeito a mim, mas ao outro. Esse é o amor, ágape. E o gostar, diz comigo, filéu. Esse é o termo, né? Esse é o termo em grego. Então, nós estamos falando de ágape e filéu. Filéu é o gostar, é uma afeição emocional, condicional, baseada no meu gosto. Se eu gosto ou se eu não gosto. Está baseado nas afinidades, no meu gosto pessoal. Amar é eterno e é focado no outro. E gostar é passageiro e é focado numa satisfação pessoal, está focado em mim. Então, cada um tem um gosto. Né? Eu gosto do azul, por exemplo. Outros gostam do vermelho, outros gostam do amarelo, outros gostam do verde, outros, né? Enfim, é gosto. Gosto não se discute, não diz isso, né? Agora, amor é diferente. Amor é incondicional, independe do meu gosto. E ele está relacionado ao próximo. E independe se o próximo é bonito, se ele é verde, se ele é amarelo, se ele é preto, se ele é azul, é independente. Eu amo e ponto. Esse é o amor de Deus por nós. Então, vamos retomar? A ágape é um amor incondicional, é de Deus, é divino, que busca o bem do outro e é independente de merecimento, é independente de atração. É uma escolha. É uma escolha. Eu escolho, eu decido amar. E o gostar, que é o filéu, é baseado nos sentimentos, nas afinidades, nas qualidades da pessoa, nos meus interesses. É humano, é volúvel e pode mudar conforme o tempo ou as circunstâncias. Por exemplo, você está me agradando hoje, porque você está de azul, mas o dia que você estiver de verde ou vermelho, eu posso não gostar. Entenderam? Então, ele é mutável. Ele é variável, o gostar. Hoje eu posso gostar, amanhã eu posso não gostar. Entendeu? Ele varia. A diferença entre um e o outro, um é ação e o outro é sentimento. O amor ágape é ação. É um ato, é um mandamento, é um sacrifício. E o gostar é um sentimento. E esse sentimento não sustenta os relacionamentos difíceis. Estão comigo? Por isso que eu digo que no casamento é preciso amar, porque vão ter momentos difíceis no casamento. E se eu não amar, eu acabo
não tendo um casamento sólido. Eu dou no pé, né? Se eu não me agrado. Então, essa é a diferença. Qual é o amor que Deus tem por nós? Que tipo de amor? Amor ágape. Jesus nos amou tanto que deu sua vida por nós na cruz. O Senhor nunca usou o verbo gostar quando ele se refere a nós, mas ele sempre usou o verbo amar. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu seu filho. Você acha que ele daria o seu filho se ele gostasse? Nunca, né? Jamais. Essa é uma qualidade de quem ama. O problema é que gostar de Deus é viver uma vida alienado de Deus. Alienado por quê? Porque a pessoa não tem uma percepção correta de Deus. A percepção de Deus é fraca. Ao passo de que quando amamos Deus, nós tememos a Deus. Nós reconhecemos a sua majestade. Nós descansamos na soberania de Deus, no cuidado de Deus. Nós o honramos de todo o coração quando nós o amamos. E nós temos prazer na sua vontade. E essa vontade, para nós que o amamos, é boa, perfeita e agradável. Nós temos prazer na sua lei e por isso nós meditamos nela de dia e de noite. Amém? Essa é a diferença entre gostar e amar. Nós temos prazer em buscar o Senhor. É uma alegria, é uma satisfação para nós. E talvez seja por isso que a gente não o busca tanto quanto deveríamos buscá-lo, porque a gente não o ama tanto assim. Quando a gente gosta de Deus, a gente vive uma vida de aparência religiosa, uma vida de religiosidade. Mas quando nós amamos o Senhor, nós permitimos que Ele venha e examine o meu coração vacilante, o meu coração fraco, o meu coração enganoso. A gente permite que Ele faça essa sondagem. Eu não permito viver uma vida de aparências quando eu realmente amo o Senhor. Eu quero que Ele me examine, eu quero que Ele me transforme, eu quero que Ele me mude. Eu tenho prazer nisso. Eu tenho prazer em viver um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E a religião, ela nos ensina a gostar de Deus, mas o Evangelho de Deus nos ensina a amá-lo com todas as forças, assim, do meu interior, com as minhas entranhas. É isso que o Evangelho nos ensina, o Evangelho genuíno de Jesus. Então, quando Jesus nos convida a nos negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguirmos, Ele espera o nosso amor, ágape, a nossa entrega, o nosso sacrifício, o nosso amor genuíno. Ele não aceita ter conosco uma amizade baseada nos interesses, nas circunstâncias, mas um amor que está acima de tudo isso, que está acima do tempo, está acima de tudo. Porque Ele nos amou eternamente em Cristo. Então, nada mais justo, porque o Senhor não gosta de nós, o Senhor nos ama. Olha o que diz em Romanos 8, 38, 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As coisas passageiras, tudo aquilo que perece, tudo aquilo que não é eterno, nada pode nos separar do amor de Deus, porque Ele é imutável, porque Ele é eterno, porque Ele não é passageiro.
O amor de Deus nunca acaba, e por isso nada pode nos separar desse amor de Deus. É esse o tipo de amor que o Senhor tem por nós. E da mesma forma que Ele nos ama, nós também precisamos amá-lo, da mesma maneira que Ele nos ama. Então, a gente não tem a liberdade de amar como a gente acha que deve amá-lo, com o nosso padrão de amor, com o nosso entendimento de amor, que é muito raso, muito superficial. O nosso entendimento de amor, mas é com base no padrão de amor de Deus. É como Ele nos manda amá-lo. Então, vamos ver como Ele nos manda amá-lo. Mateus 22, 36 a 38. Qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus. De que maneira? Todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Volta, por favor, no 37. Ame ao Senhor, o seu Deus. De que maneira que Ele quer que a gente ame? Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Então, o Senhor está ordenando aqui que o nosso amor, a nossa adoração sejam completos, seja total, seja perfeito. Esse é o tipo de amor que o Senhor está requerendo de nós. Esse é o primeiro e maior mandamento. É o mais importante mandamento. É isso que o Senhor está querendo dizer. Isso daqui é o mais importante. O resto não é tão importante como esse aqui. Então, se a gente cumprir isso daqui, é isso que o Senhor está querendo falar. Isso é o mais importante. É isso que a gente tem que dar prioridade. Isso é o que mais importa. É isso que Jesus está respondendo para essa pessoa que perguntou. E aí eu queria juntar com o Êxodo 20, 2 a 6, que é o primeiro mandamento, lá de Moisés. Olha só. O Senhor diz assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhe preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas trato com amor leal, até 1000 gerações, os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Nós vamos ficar nesse 2 e 3. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Então, esse primeiro mandamento inclui essa ordem. Não terá outros deuses além de mim. E 2 motivos pelos quais não devemos ter outros deuses além dele, né? Pelos quais devemos obedecer. O primeiro motivo que Deus dá eu sou o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro motivo. Sabe qual é? Eu sou Deus, ponto. Ponto final. Não preciso mais de nenhum motivo. Porque vocês não precisam ter mais nenhum outro Deus. E vocês têm que me obedecer, e vocês precisam me adorar, porque eu sou Deus e ponto final. Só isso daí já basta. Eu sou Deus, o Senhor. Ponto. Acabou aí. Não preciso dar mais outro motivo. Precisaríamos de outro motivo para adorar o Senhor, para honrá-lo, para obedecê-lo, para glorificá-lo? Já está o suficiente. Para mim já é o suficiente. Né? Não precisa de outro motivo, mas ele dá outro motivo. O outro motivo é que esse Deus que nos ama e esse Deus que é santo, perfeitamente santo, nos trouxe para junto dele. Foi ele que nos tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, antes dele exigir a adoração que lhe era de direito, porque ele é Deus, ele demonstra seu amor e bondade para nós, nos tirando da terra do Egito, de uma terra de pecado, das mãos de Satanás, do mundo. Ele nos tira desse lugar, nos tira da morte
Ele fez isso por nós. Então, nós precisamos lembrar de que Ele nos amou, Ele nos libertou e Ele tomou a iniciativa de se relacionar conosco. E por isso nós devemos adorá-lo. Amém? Isso é o suficiente para você? Devia ser. Devia ser mais do que suficiente. Ele é Deus. Ele é o Senhor, o nosso Deus. E além disso, foi Ele que nos resgatou, Ele que nos libertou, Ele que nos salvou, Ele que nos tirou das garras da morte, nos libertou, nos tirou das garras do pecado e nos deu uma nova vida em Cristo. Por que não deveríamos adorá-lo e honrá-lo e obedecer-lhe? Ele tomou a iniciativa de se relacionar conosco. Não deveríamos, então, amá-lo com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, como diz o texto de Mateus? É isso que o Senhor quer de nós, adoração completa, adoração única. Nós fomos resgatados das mãos do inimigo para que pudéssemos amar ao Senhor, livres, em liberdade. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. E agora nós somos livres para amá-lo, para obedecê-lo. Nós fomos resgatados de uma terra de ídolos. Esse é o padrão. Adorá-lo com liberdade, livremente. E por isso, não ter outros deuses além do Senhor. Segue aí, né, o nosso texto. Então, aqui nós entramos nessa parte da idolatria. O que é a idolatria, então? Meninos, estão anotando? Anotem aí. Idolatria. O que é idolatria? Não terás outros deuses além de ti. Não farás para ti nenhum ídolo. Não te prostrarás diante dele, nem lhe prestarás culto. Toda vez que eu adoro algo ou alguém que não é Deus, eu estou cometendo a idolatria. Toda vez que eu coloco alguma coisa ou alguém no lugar de Deus, toda vez que eu dou a primazia, o primeiro lugar no meu coração, para alguém ou algo que não seja Deus, eu estou cometendo idolatria. E o Senhor diz, não terás outros deuses além de mim. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Eu escolhi você para ser meu, pois eu te tirei desse lugar. E você é meu. Eu não divido a adoração. O Senhor não divide a adoração. Então, isso está querendo dizer assim, ó, ou você adora a Deus, ou você adora ídolos, falsos deuses, outras coisas. Não tem meio termo. Ontem nós aprendemos isso, né? Ou é zero, ou é frio, ou é quente. Não tem como ser morno, né? Nesse caso, não tem. Ou você adora a Deus, ou você está adorando o diabo. Vamos falar claramente. Não tem como ser um meio termo. Ou você adora a Deus, ou você está adorando o diabo. Vamos falar claramente. Não tem como você andar no meio. Né? Então, assim, ou você dá adoração a Deus, ou você dá adoração a Satanás. Entenda isso, né? Por quê? Porque o ser humano não fica sem adorar. Alguma coisa você está adorando. Se não é Deus, né, é o inimigo. Então, isso é muito sério. Né? Isso é muito sério. Então, a idolatria é quando não honramos alguma coisa mais do que Deus. É quando a nossa confiança está em outra coisa ou alguém que não é Deus. É quando o Senhor não é o primeiro, que amamos, que adoramos, que honramos, que confiamos. Quando Ele não é o primeiro, estamos sendo idólatras. Então, quando o nosso prazer, quando a nossa alegria, quando a nossa satisfação não é o Senhor, mas é em outra coisa, estamos sendo idólatras. Então, nós estamos falando de adoração, nós estamos falando de honra, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de prazer e alegria, nós estamos falando de confiança, nós estamos falando de primazia, de primeiro lugar. O que tem sido, o que tem ocupado seu coração em primeiro lugar? O que está no lugar de Deus no seu coração?
Essa é a pergunta dessa manhã. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo venha nos sondar para que a gente possa ser liberto disso. Porque o Senhor não divide a adoração. E para que Ele venha habitar no nosso coração, livremente no nosso meio, nós precisamos nos livrar de todo impedimento. E a idolatria é o impedimento para que Ele venha habitar no meu coração e me libertar totalmente. Amém? Então, se você não aceita dividir o seu cônjuge com mais ninguém, essa pergunta foi feita ontem também, né? Você aceita? Não. Por que Deus vai aceitar? Né? Não aceita? Então Deus também não aceita. Agora, como a gente vai saber se o nosso coração é idólatra? Porque você vai falar assim, mas eu não construo imagens. Mas eu não me prostro diante de estátuas. Mas eu não tenho nada na minha casa que eu vou ficar adorando, vou prestar culto. Nós vamos descobrir se o nosso coração é idólatra ou não. Então, quando tudo vai bem, é fácil a gente dizer que confia no Senhor, não é mesmo? Quando tudo vai bem. Agora, diante das adversidades, diante de situações, dificuldades, aí, conforme as respostas que a gente dá diante dos apertos das nossas vidas, é que a gente vai saber o que o nosso coração está escondendo. Então, diante das doenças, qual é a resposta que você está dando diante dos sofrimentos e das lutas? Diante do dinheiro que parece que vai acabar, diante do emprego que às vezes falta, diante de situações de abandono, das perseguições, dos bullings, que mais? Dos filhos doentes. Não sei qual é a sua luta aí que você pode estar passando. É diante dos apertos que o nosso coração é testado. E aí vamos saber realmente se amamos a Deus ou se somente gostamos dele. Qual é o tipo de amor que a gente está guardando no nosso coração, né? Então, quando amamos a Deus, independente das circunstâncias, se são boas ou ruins, eu continuo amando, eu continuo adorando, eu continuo me alegrando, eu continuo me rendendo, eu continuo confiando, eu continuo me satisfazendo com o Senhor, porque o amor não se baseia no que é mutável. O amor não se baseia nas circunstâncias. O amor é imutável. O amor é eterno. O amor não muda, é inabalável. Por quê? Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Faz sentido esse texto para você agora? Nada pode nos separar do amor de Deus. Se verdadeiramente amamos, porque o amor ágape é amor, não estou falando de gostar, né? Estou falando de amar. O amor verdadeiro não se abala com as circunstâncias. E por isso a gente pode falar, não é a morte, não é a vida, não é a doença, não é a falta de dinheiro que vai me separar do amor de Deus. E por isso eu posso continuar me alegrando, me satisfazendo, adorando e confiando no Senhor. Porque eu amo e confio nele. E a minha fé não pode ser abalada por isso. Amém? Pedro se deparou com um momento de aperto que revelou o coração dele. Você se lembra disso? Pedro achava que amava plenamente o Senhor. E ele supôs, então, que esse amor pelo Senhor fosse mais forte do que qualquer outro amor, a ponto dele declarar assim: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. Lembra disso? E aí Jesus, porém, disse para Pedro: nessa noite você vai me negar 3 vezes. E depois que Pedro negou Jesus, ele cruzou o olhar dele com o olhar de Jesus. Você se lembra disso? Né? Então, Pedro falou: jamais te negarei.
né? Ainda que eu tenha que morrer, eu jamais te negarei. E Jesus falou assim, você vai me negar ainda nessa noite. Você vai me negar 3 vezes. E Pedro, jamais, porque meu amor é forte, é inabalável. Eu amo ágape. Eu amo acima de todas as coisas. E depois, então, que aconteceu tudo aquilo, e Pedro negou, o olhar de Pedro cruzou com o olhar de Jesus e ele entendeu a fragilidade do afeto que ele tinha. Ele entendeu que o verdadeiro foco do amor dele, que na verdade não era amor, né? Era um gostar, estava em outras coisas. Ele entendeu que ele tinha outros deuses. E ele saiu de lá e chorou amargamente. Ele tinha outros deuses, mas Jesus, em sua misericórdia, o ajudou a entender a sua fraqueza. Ele ajudou a entender. E mais tarde, quando ele ressurreto, Jesus ressurreto, o restaurou. Você se lembra da restauração de Pedro, né? Que Jesus o restaurou. E ele disse assim, Simão, filho de João, tu me amas mais que estes? Fez essa pergunta para Pedro. E aí, essa pergunta, quando ele fala assim, tu me amas mais do que esses, ele usou o termo ágape. Você me ama, ágape? Pedro, Jesus perguntou. Né? Ou seja, eu vou mudar aqui a pergunta. Você me ama esse amor ardente, esse amor entrega, esse amor ágape, que exclui todos os outros amores? Perguntou para Pedro. E 2 vezes, Jesus perguntou 2 vezes isso, né? Na terceira ele vai mudar, mas ele perguntou 2 vezes, e essas 2 vezes Pedro se esquivou e declarou que ele tinha afeição pelo Senhor, dizendo assim, então Jesus perguntou, você me ama, ágape? Pedro falou assim, eu amo filéu, eu gosto, porque o Senhor sabe o que eu fiz, o Senhor sabe que eu neguei, o Senhor sabe que na hora do aperto eu dei uma resposta que não foi a que eu queria dizer, mas é que o meu coração foi revelado. E eu dei a resposta, que era o meu coração mesmo. E ele falou que tinha afeição pelo Senhor, gostava do Senhor. E aí, na terceira vez, Jesus mudou a pergunta. E ele fala, Pedro, você tem afeição por mim? Então, nas 2 primeiras, ele falou, você me ama, ágape? E aí, na terceira vez, você me ama, filéu? Você gosta de mim? E aí, então, triste, Pedro foi obrigado a reconhecer, tu sabes todas as coisas e sabe que é isso mesmo, Senhor. Eu tenho afeição por ti. É como se ele tivesse dito assim, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe dos amores que competem a minha atenção, o Senhor sabe que eu te amo, mas sabe que eu falhei em te amar, pois eu amei outras coisas, especialmente as pessoas e a opinião delas ao meu respeito. Será que eu te amo mais do que esses? Meu amor é mais forte do que o deles? Senhor, tu sabes. Mais ou menos essa seria a resposta, né? E a resposta, então, do Senhor, em essência, foi assim, sim, eu sei, Pedro, e agora você também sabe. Porque você achava uma coisa, né? Mas o seu coração foi revelado por causa do aperto. Mas sirva-me e cuide do meu povo. Mas você, ao fazer isso, tenha em mente a quem você está servindo. Tenha em mente a quem você deve adorar. Lembre-se de que eu sou o único o suficiente para salvar. E lembre-se de que você não é melhor do que aqueles a quem serve. Essa seria como se fosse a resposta, né? Em síntese, é uma resposta de Jesus. Então, a atitude de Pedro em negar Jesus não era a atitude de quem o amava, mas foi a atitude de quem gostava de Jesus. Então, amar a Deus significa segui-lo e não abandoná-lo em todos os momentos, até nas perseguições, algo que Pedro falhou, porque o amor dele não era ágape, mas sim o gostar, é um filéu, né? O fato é que, sem a ajuda de Cristo, nós não conseguimos nem enxergar o nosso próprio coração. A gente não consegue enxergar o nosso coração cheio de ídolos, quanto mais amá-lo de forma incondicional, como ele espera de nós, não é mesmo?
Parece muito, muito difícil para nós, mas Jesus sabia que Pedro falharia, que Pedro seria fraco, mas mesmo assim, Jesus o convida para servi-lo. E mesmo assim, mesmo sabendo das nossas fraquezas, das nossas falhas, do nosso coração enganoso, Ele nos convida para servi-lo, Ele nos convida para segui-lo. E é Ele que transforma os nossos corações, de corações idólatras a corações que amam ardentemente. É Ele que faz isso. Nós só precisamos reconhecer o quanto nós carecemos do Senhor, o quanto nós dependemos dEle, o quanto nós necessitamos dessa transformação. Reconhecer a dependência do Senhor. Necessitamos para ser curados e ser transformados nos nossos corações. De corações idólatras a corações ardentes, que amam o Senhor com todas as forças, com todo o entendimento, com toda a alma, de todo o coração. Assim como Ele fez com Pedro, Ele pode fazer conosco, a ponto de sermos restaurados e sermos uma bênção para todos. Assim foi com Pedro, assim pode ser conosco. Então, irmãos, a idolatria não é algo externo a nós, mas é algo que está dentro de nós, algo que está no nosso coração. É um anseio do meu e do seu coração que faz nos dizer assim, eu não posso viver sem isso. Sem isso eu não serei feliz. Isso eu dependo para viver. O que é? O que é que tem te prometido felicidade? Eu gostaria que você pensasse nisso agora. Porque isso nós vamos orar, para que a gente possa se libertar. O que é que você pensa assim, eu não posso viver sem isso, eu não serei feliz se não tiver isso? O que faz a sua vida ter sentido? Será que é um bom emprego? Será que é uma família? Será que são um cônjuge, né? Uma namorada? Sei lá, um iPhone? Não sei o contexto da vida de cada um. Enfim, que Deus esteja falando com vocês. O que é que tem te prometido felicidade, satisfação, tranquilidade? O que é que você intimamente fala assim, se eu não tiver isso, eu não serei feliz. Eu não posso ser feliz se eu não tiver isso. Se a sua resposta for qualquer coisa além de Deus, é isso que está te servindo de Deus. É isso que está te servindo de ídolo. E é isso que a gente precisa negar, renunciar nessa manhã. Nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando a gente prioriza, em primeiro lugar, o reino de Deus, a gente descansa na confiança de que tudo que eu preciso, as outras coisas que eu preciso, que eu necessito, o Senhor se incumbe de me ofertar. Quando a minha prioridade é o reino de Deus, as coisas de Deus, eu sei que o resto daquilo que eu necessito, o Senhor vai me dar. Eu não preciso ficar correndo atrás dessas coisas. Agora, quando eu priorizo essas outras coisas, aí sim, minha confiança está nisso e eu serei idólatra. Estou colocando essas coisas em primeiro lugar e eu preciso renunciar, porque isso é pecado diante de Deus. Isso me atrapalha de viver um relacionamento com Deus. Então, em 1 João 5:21, o que nos diz lá? Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Livrem-se dos ídolos. Matem os ídolos. Não tenham outros deuses. Né? Então, Deus nos chama para nos livrar dos ídolos, dos falsos deuses. Mas por que isso é difícil? Porque várias pessoas dizem querer se afastar das influências do mundo e se aproximar de Deus, mas não é isso que fazem. Você já viu isso? Ou às vezes até você luta com isso? Dizem que querem. Assim, parece que querem
se aproximar de Deus, se livrar das influências do mundo, mas, no final das contas, não é isso que fazem. Os israelitas também disseram isso, dizendo assim: nós serviremos a Deus. Serviram uma outra página, se afastaram de Deus. Começaram a servir outros ídolos, não é assim? A história bíblica não diz isso? Nós somos iguais, irmãos. Falamos uma coisa e fazemos outra. Por quê? Por que será que é tão difícil a gente enterrar os nossos ídolos? A gente fazer aquilo que a gente quer, que a gente fala que quer fazer. Por quê? Porque o que a gente faz é reflexo do que a gente deseja. As nossas escolhas seguem os nossos desejos. Você já parou para pensar nisso? O que nos motiva é o nosso desejo. Fala, desejo. Cutuca aí que eu estou achando que vocês estão com sono. Nós sempre seguiremos aquilo que a gente deseja. Fala aí. Nós sempre seguiremos aquilo que a gente deseja. Por isso que os nossos desejos precisam estar em submissão à cruz, em submissão a Deus. Precisamos submeter os nossos desejos a Deus, porque as nossas escolhas vão sempre seguir os nossos desejos. O que você está desejando? Se for um desejo pecaminoso, é isso que você vai fazer, irmão. E por isso que é tão difícil a gente seguir aquilo que a gente fala que quer seguir. E isso é uma diferença. A diferença entre intenção e desejo. Intenção, isso é uma coisa muito importante, então presta atenção. Intenção é diferente de desejo. Desejo e intenção não é a mesma coisa. Você pode ter uma intenção muito boa, eu vou seguir a Cristo. Mas, se não for um desejo verdadeiro, você não vai conseguir seguir a Cristo. A intenção é boa, mas se o desejo não for verdadeiro, você não vai conseguir, você não vai ter sucesso nisso. Olha o que Tiago 1,14 diz. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio, sendo por esse. Olha, o que te arrasta e o que te seduz é o seu desejo. O seu mau desejo é que te arrasta, que te seduz. É por isso que você não consegue fazer aquilo que você intenta fazer. Você pode até ter boas intenções, só que se você não tiver o desejo purificado, santificado, bons desejos, você vai ser arrastado por aquilo que você não submeteu à cruz. Você vai ser arrastado pelo seu mau desejo. Por isso que nós precisamos submeter os nossos desejos na cruz. O desejo é o caminho que a pessoa seguirá, não importando quão boa seja a sua intenção. Então, você não pode ser seduzido e arrastado por aquilo que você não deseja. Então, pensa aí, às vezes, uma fileira de cocaína não é sedutor para você. Alguém vem e te oferece, é sedutor para você? Para alguns pode ser, mas talvez para você não seja. Você não vai ser arrastado e seduzido por isso. Mas talvez por outra coisa você seja. O quê? Cada um tem um desejo que você precisa submeter à cruz. Né? Então, o que é? O que é que tem te dominado? Então, se a gente não extermina o desejo que foi transmitido para nós pelo mundo, enquanto não éramos salvos, nós seremos facilmente seduzidos por esses desejos. Então, veja lá, algo que foi transmitido para você lá quando você estava no mundo. Se você não submeter à cruz, se você não se arrepender, se você não renunciar a isso, você vai ser seduzido e vai ser arrastado por isso, ainda hoje, depois de crente. Por isso que é sério. Então, nós precisamos trazer os nossos desejos em submissão à cruz. Gálatas 5:24, que nos diz: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e precisamos crucificar as nossas paixões e os nossos desejos. Crucificar, colocar na cruz os nossos desejos que nos foram transmitidos quando não éramos salvos. Então, não é algo que Deus faz por nós, é algo que nós precisamos fazer.
É claro que a graça de Deus vem sobre nós quando a gente realmente se arrepende e faz isso, né? Mas somos nós que devemos fazer. Então, nós podemos ser seduzidos por qualquer desejo errado que ainda não foi colocado sobre a cruz. Então, é por isso que em Gálatas 6,14, Paulo diz que o mundo, quanto a mim, que eu jamais me glorio a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Nós precisamos crucificar o mundo para que a gente tenha uma vida livre em Cristo. Então, tudo aquilo que não foi crucificado nas nossas vidas, os nossos desejos pecaminosos, nós seremos seduzidos e arrastados por eles. Então, guarda isso. As intenções podem ser boas, mas se o desejo não for purificado, nós seremos seduzidos e arrastados. Entendeu? Chave poderosa para você que está lutando com o pecado na sua vida, que há tempo que você está lutando e não consegue se desvencilhar. Está aí a resposta. Então, olha só, tem um testemunho interessante de um pastor. Isso está num livro do John Bevere, que a gente estudou, e eu achei muito interessante trazer para vocês, porque isso exemplifica muito. Esse pastor, então, contou um testemunho assim. Quando ele foi salvo, ele deixou para trás muitos pecados que o prendiam. Mas ele não conseguia deixar o hábito de fumar 2 maços de cigarro por dia. Ele não deixava, não conseguia deixar. E ele disse que fazia já tinha feito de tudo o que a Bíblia mandava fazer para se livrar desse vício. Ele orou, ele jejuou, ele confessou a palavra, ele pediu para que os outros orassem por ele, por libertação. E ele respondia todos os apelos para vir para frente, para que orassem por ele. Ele confessou o vício dele e pediu que orassem. E ele fez isso por 2 anos. Frequentemente, insistentemente, né? Fez isso por 2 anos e não conseguia se libertar desse vício de fumar 2 maços de cigarro por dia. Depois desses 2 anos de luta, ele levou um amigo para o culto, um culto evangelístico, né, na igreja dele. E esse amigo não era salvo, e ele levou esse amigo. E esse amigo também era viciado em cigarro, da mesma forma, fumava 2 maços por dia. Esse amigo, então, foi na igreja e esse amigo respondeu o chamado de salvação. O pastor chamou para receber salvação, receber Jesus. Esse amigo foi, respondeu o chamado de salvação, foi salvo, e quando esse evangelista orou por ele, ele foi liberto do vício do cigarro, instantaneamente, esse amigo dele. E ele continuou falando assim, ele ficou muito feliz pelo amigo, mas ele ficou muito triste com Deus, né? Ficou feliz pelo amigo, mas ficou triste. E aí ele levou o amigo para casa e ele expressou a felicidade pelo amigo, porque o amigo foi salvo, foi liberto do vício, né? E depois, quando ele voltou para casa, ele disse a Deus o quão triste ele estava, né, com essa situação. E ele disse a Deus assim, Senhor, eu jejuei, eu orei, eu me humilhei diante da igreja, mas o Senhor não me libertou. E nessa noite eu levei o meu amigo e o Senhor salvou ele e libertou instantaneamente do cigarro. Por que o Senhor não me libertou? Faz 2 anos que eu tenho pedido, 2 anos que eu tenho lutado com isso. Por que o Senhor libertou meu amigo assim? Primeira vez que vai na igreja, eu 2 anos lutando, não fui liberto ainda. E aí ele falou assim, que quando ele disse isso, Deus respondeu de forma audível para ele. E ele ouviu Deus dizer firmemente assim para ele, eu não te libertei porque você ainda gosta disso. Forte, né? E ele continuou, e ele olhou para o cigarro que estava na mão dele e jogou fora, e ele nunca mais tocou no cigarro desde então. Sabe isso, queridos? Durante aqueles 2 anos, esse pastor disse para ele mesmo e para os outros quanto queria ser liberto, mas esse não era o seu desejo verdadeiro. Era somente uma boa intenção.
né? Era somente a sua intenção, era boa, era ótima, mas não era o seu desejo mais profundo, não era o seu desejo verdadeiro. E por isso que ele era tão facilmente levado ao fazer aquilo que ele dizia não querer. Ele era levado, era seduzido, era arrastado pelo seu desejo, segundo o Tiago, né? Mas Deus expôs os seus verdadeiros desejos com essa situação. Quando ele disse assim, você ainda gosta disso. Deus expôs o coração dele, verdadeiramente. E aí, assim que ele se arrependeu, veja bem, se arrependeu desse desejo e ele colocou na cruz, a graça de Deus veio e pôde libertá-lo. Então, a libertação é um processo de cooperação entre nós e Deus. Eu reconheço o meu desejo pecaminoso e eu confesso, eu admito ao Senhor, Senhor, o fato é que eu desejo, o fato é que eu gosto desse meu pecado e é por isso que eu não estou conseguindo vencer. Mas eu peço ao Senhor, me dê a tua graça. Eu quero ter desejos tantos. Tira esse desejo pecaminoso de mim. Eu quero ser santo. E eu coloco isso diante de ti, sob a cruz. Eu me arrependo. E aí sim a graça de Deus vem sobre mim. Mas quando eu ainda não recebo essa santificação do meu desejo, essa purificação do meu desejo, eu vou ser continuamente arrastado e seduzido por ele. Entenderam a diferença? Então, irmãos, é hora da gente reconhecer aquilo que tem nos aprisionado, aquilo que tem nos arrastado, nos seduzido, nos derrotado, porque é uma derrota diante de Deus, aquilo que a gente tem lutado continuamente, aquilo que Deus tem falado e repetido, e um disco enroscado, e a gente não muda, e a gente não é transformado, e fica sempre na mesma, quando Deus quer nos levar a níveis mais profundos. Níveis mais profundos. Então, nós não precisamos de mais força de vontade. O que nós precisamos é trocar os nossos desejos, ter novos pensamentos, novas propensões, substituir desejos pecaminosos por desejos santos, o que só vai acontecer no contexto do Evangelho. Só vai acontecer pela graça de Deus, quando eu me submeto à cruz, quando eu me submeto ao Senhor. E quando eu tomo a consciência do que Deus fez por mim e me chamou para me relacionar com Ele, e quando eu compreendo esse amor entra dentro do meu coração, eu vou desejar amá-lo, eu vou desenvolver esse amor, eu vou entrar em contato com esse amor. Nós precisamos do amor de Deus. Então, a gente não escolhe sempre o Senhor porque a gente não deseja de fato estar com Ele. E a gente não deseja de fato estar com Ele porque a gente não crê nesse amor verdadeiro. A gente não crê que a gente vai encontrar verdadeira felicidade nesse amor. É por isso que a gente não deseja de fato o Senhor e por isso que a gente não escolhe verdadeiramente Ele. Vamos mudar isso, irmãos. Nós precisamos desejá-lo, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos buscar a felicidade, que Ele seja a fonte de tudo que precisamos. A nossa felicidade vem dele. Se algo ou alguém está prometendo felicidade para você que não seja o Senhor, é mentira. Nós precisamos renunciar e destruir esse falso Deus nos nossos corações. Destruir. Como que a gente destrói? Confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento. Como que a gente confessa? Falando claramente, sendo claro nessa confissão, em humilhação. Aqueles que escondem os seus pecados não prosperam, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Nós não podemos encontrar misericórdia se a gente esconder os nossos pecados, mas quando a gente admite e confessa e renuncia, nós encontramos misericórdia. Então, a verdadeira confissão não tenta encobrir a culpa, não tenta inventar a justificativa, é admitir que eu estou errada, que o Senhor está certo e que o Senhor tem razão em me condenar.
e que o pecado desagrada ao Senhor e é uma afronta ao Senhor. O pecado é uma afronta ao Senhor e eu estou contra o Senhor. E por isso eu confesso e me arrependo. A confissão é seguida do arrependimento. O arrependimento inclui odiar o pecado. Se eu não odiar o pecado, eu não vou ter forças para lutar contra o pecado. Eu preciso odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. É preciso odiar o pecado para ter forças para lutar contra o pecado. Se eu continuo desejando o pecado, eu nunca vou abandoná-lo. Nós aprendemos isso hoje, né? Irmãos, nós precisamos aprender a desejar o Senhor. Como que eu vou me desvencilhar dos falsos deuses, do ídolo que existe no meu coração, se eu não colocar um amor maior dentro do meu coração? Eu preciso encontrar prazer no Senhor. Eu preciso encontrar alegria, satisfação, amor no Senhor. Como é que eu vou fazer isso se eu não conhecer o meu Deus? Se eu não conhecer aquele que me tirou da terra da escravidão, da terra do Egito? Eu preciso conhecer o Senhor. E como que eu vou conhecer o Senhor se eu não entrar em contato com a grandeza de Deus através das Escrituras, através de um relacionamento com Ele, através de uma intimidade com Ele? Eu não conhecerei o Senhor se eu não desenvolver um relacionamento com Ele. E assim eu vou continuar não desejando Ele, assim eu vou continuar buscando em outras coisas sendo fonte daquilo que eu acho que é felicidade, daquilo que eu acho que é satisfação. Então, precisamos encontrar prazer no Senhor. Precisamos ser movidos pela bondade, pelo amor, pela misericórdia. Quanto tempo faz que você não se move por isso? E que seu coração não explode em louvor ao Senhor? Você já foi movido por isso? Pela grandeza do Senhor, pela majestade do Senhor, a ponto de você não se aguentar e querer dançar para Ele? Eu não estou falando das meninas da dança. Será que você já foi tomado assim por isso? Irmãos, eu costumo dizer o seguinte, que todo o nosso ser precisa adorar o Senhor. Eu falo isso daí, parece que se eu não danço, parece que a minha adoração é meia boca. Porque não é de todo o meu ser, não é corpo, alma e espírito. Tem que ser corpo, alma e espírito. Como é que eu vou só com a minha boca? Não dá, isso daí não dá. Corpo, alma e espírito. Eu preciso expressar o quanto eu amo meu Senhor. Você já foi tomado por isso? Nós precisamos ser tomados por isso, irmãos. O quanto do louvor ao Senhor, da adoração, do amor, da paixão está dentro do seu coração. Se não está, você precisa se encher disso. Porque só assim nós vamos nos livrar dos ídolos. Se você não substituir o falso ídolo que está no seu coração por esse amor, você nunca vai ser livre. Você nunca vai ser livre. A idolatria é escravidão, entenda isso. O ídolo quer te escravizar. A idolatria ela nos leva à desobediência ao Senhor. Ela nos separa do Senhor. O Senhor quer nos ver livres. E para sermos livres, nós precisamos substituir esse amor ao falsos deuses pelo amor verdadeiro ao Senhor. Então, nós precisamos permitir que o Espírito Santo venha e invada o nosso coração e a gente precisa expressar esse amor. Se você não está expressando, talvez esse coração não esteja tão cheio assim de louvor e de adoração ao Senhor. Então eu estou passando aqui do tempo, irmãos. Tem paciência comigo, né? Você está aí ou já foi embora? Faz tempo. Faz meia hora que você foi embora. Está comigo, né? Ó, estou acabando, prometo, estou acabando. Ó, eu quero encerrar, pulei um monte de coisa, viu, Carol? Porque o tempo aqui, né? Estou até com o cronômetro. Eu quero encerrar aqui com o texto de Efésios 1, a partir do 13. Por quê? Porque a gente precisa relembrar quem o Senhor é para mim, quem Ele é para você, o que Ele fez por nós, de que maneira que Ele nos ama, de que maneira que Ele nos amou. E a gente precisa permitir que a palavra de Deus entre no nosso coração.
para que a gente possa adorar o Senhor, expressar gratidão profunda por Ele. E depois disso, eu quero ter 2 momentos de oração com os irmãos. Primeiro, a gente entregando e renunciando os falsos deuses. Sabe o que a gente faz? Quebra, mata, joga pela janela. Se fosse um ídolo de pedra, alguma coisa assim, né? A gente vai entregar o nosso coração para o Senhor e pedir assim para o Senhor: mata, quebra, vem e martela esse ídolo. Eu quero entregar para o Senhor e que o meu coração agora seja livre para receber o Senhor na plenitude. E eu quero receber, se eu estou seco por dentro, eu quero agora ser cheio do Senhor. Se a gente nunca experimentou esse amor antes, que a gente venha experimentar. Agora com o coração livre, sem nada ocupando o nosso coração, sem nenhum falso amor ocupando esse lugar, né? Então vamos lá, Efésios 1, versículo 3. Promessas do Senhor. Achou? Está aí, né? Vou abrir na minha aqui. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o quê? Coloca esse texto na primeira pessoa. Diz assim, que me abençoou. Vamos ler na primeira pessoa? Eu quero que você pegue para você essa palavra. Que me abençoou com o quê? Todas as bênçãos. É uma só? É uma bênção? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus me escolheu. Vão? Santos e sem culpa diante dele. Em amor, me predestinou para que eu seja adotado como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual me deu graciosamente por meio do amado. Nele eu tenho a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, o qual ele derramou sobre mim, com toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele me fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fui também feito herdeira, tendo sido predestinada conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que eu, o que primeiro espero em Cristo, seja para o louvor da sua glória. Acho que até aí. Irmãos, a gente pode entender tudo o que Deus fez por nós, para nós, o propósito de Deus ao nos escolher, nos adotar, nos redimir, nos perdoar, nos salvar. Tudo isso que Ele nos fez é para o louvor da sua glória. É para o louvor da sua glória. Nós precisamos viver para o louvor da glória de Deus. Esse louvor precisa fluir do nosso interior. Quando a gente reconhece, quando a gente conhece tudo o que Ele conquistou para nós, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos escolheu antes da fundação do mundo, nos tornou santos, inculpáveis diante dEle, nos predestinou em amor, nos adotou como filhos por meio de Jesus. Temos a redenção pelo sangue de Cristo, perdão dos pecados. Nós temos uma herança com Ele. Então, ao não nos aproximar dele, nós experimentamos alegria plena, que é concedida somente aos verdadeiros adoradores, aqueles que amam ao Senhor. Aqueles que amam verdadeiramente ao Senhor experimentam essa alegria vinda dele.
esse amor, e tudo é transformado nas nossas vidas. E sabe, esse coração cheio de Deus não tem mais espaço para aquilo que é falso. Não tem mais espaço. Ele reconhece as falsificações. E nós não vamos mais, nunca mais, nos prostrar diante daquilo que é falso. Em nome de Jesus, nós estamos preparados para isso? Então, se levante, vamos orar ao Senhor por tudo isso.